Bom dia, graça e paz. Vamos dar início à nossa aula. Muita chuva, né? Talvez a maioria do pessoal não pôde vir por causa da chuva, mas nós estamos aqui. Nós demos início na aula passada, fizemos só a primeira parte do Levítico, né? Levítico é o terceiro livro da Bíblia, o terceiro livro do Deuteronômio, e foi escrito por Moisés, a gente aprendeu isso, né? É um livro também direcionado à tribo de Levi, como eu falei, é a tribo que foi escolhido para o sacerdócio. E ali eles vão aprender como servir na casa do Senhor. E todo serviço ali no Levítico, ou no Antigo Testamento, ou na Torá, como eu disse para vocês, é um simbolismo do que vai acontecer no Novo Testamento, tá certo? O sacrifício representa o perdão pelos pecados, pelas falhas, pelas negligências, e até o sacrifício do Cordeiro, que simboliza o Cristo, que vai vir e vai morrer por nós, pelos nossos pecados, né? A gente vai entender que quando ele vem para poder resgatar esse povo judeu, povo escolhido de Deus, resgatar esse povo que era a prioridade. Só o que aconteceu? A gente vai ver que quando Jesus veio, o próprio judeu não aceitou, não reconheceu ele como Cristo da profecia, e foram eles próprios que entregaram Jesus para o sacrifício, tá certo? Então, por conta disso, foi aberto o precedente para nós. Aí nós fomos enxertados na videira verdadeira, que a videira verdadeira é Israel. Nós somos galhos, fomos enxertados lá. Então aí a gente vai ver que tudo que estava sendo ensinado aqui é um retrato do que vai acontecer quando o Cristo vier, tá certo? Então por isso da dificuldade, mas da necessidade da gente aprendermos. Por quê? Porque mais na frente a gente vai entender por que era assim. Por que eles agiam assim no Antigo Testamento. Quando a gente chegar no Novo, a gente vai entender que ali era o retrato do que iria acontecer. Deus já estava preparando o povo para receber o Messias, para receber o Salvador. Nós falamos da autoria, que é a autoria de Moisés, né? Todos os livros do Antigo Testamento, da Torá, os 4, o Pentateuco, os 5, são atribuídos a Moisés, tá certo? Nós vimos a data, tá certo? Nós falamos da data também, que foi escrito por volta de 1445 a.C., olha aí que tempo, quase 1500 anos, né? Quase a idade do Brasil. Antes de Cristo. Olha aí o critério de Deus. Bem antes, preparando o povo, mandando os profetas, ensinando, dizendo como é que seria. E mesmo assim, quando Jesus veio, esse povo não entendeu nada. Não sabia o que iria acontecer. Não sabia. Tinha a obrigação de saber. Mas a gente também tem que entender que foi assim uma coisa onde só os sacerdotes tinham acesso ao conhecimento e tinha que passar para o povo. Mas havia algum tempo que os sacerdotes se desviavam. Não era diferente de hoje. Se desviavam e aí deixavam de ensinar o povo. Nós vamos ver que durante a caminhada no deserto, o Milton se atrasou. Aí fica, não. Bom dia. Que é o Milton. Diante da caminhada no Chegou deserto. há pouco tempo. Como é? Foi de dormir. Não dorme não, porque ele trabalhar à noite, aí chegou agora. Aí Ei, eu ainda apressando ele. Ele, Daniel, cheguei, eu fui logo fazer. Foi quando eu fazer o café. Quem trabalha à noite
eu não entendo. O cara que trabalha à noite, quando chega em casa, ele consegue dormir. Eu nunca consegui. Às vezes é difícil. Né? Não, mas se você se deitar, não fica pior? Pior, fica pior mesmo. Você acorda abusado, nojento, enjoado. Aí o que é que eu faço? Eu fico enrolando uma coisa ou outra, vou de um lado no outro. Aí depois do almoço, mas também não passa de 2 horas não, só depois do almoço. 2 horinhas mesmo, mas já dá uma estabilizada. Agora, se deitar assim que chegar, se a mulher acordar, ela arranja uma briga com o cara. Arranja, Luzinha, uma briga ligeira. Então nós estamos em Levítico. Tá certo? Nós vimos a autoria e vimos a data. Vamos entrar agora no contexto histórico. Eu esperei um bocado para ver se o Antônio aparecia. Aí o Antônio, talvez ele, dependendo de onde, né? E no último A Adri culto. ligou dizendo que não tinha quem vir, que o genro dela que vem, que saiu, não sei o quê. No último culto eles não vieram, né? O Antônio e a sexta-feira eles não vieram. Veio. Na sexta Ah, sexta não. Foi. sexta eles não vieram. Não me importa que eu fui cortar. Ah, mas da cirurgia não tinha como a senhora. Cirurgia que eu não fez nada. Ai, foi. Ai, foi, olha. Eu estava pensando em fazer uma na minha, botar 2 rodinhas para eu não sair andando. Porque tem hora que eu vou andar os pés dói, eu boto 2 rodinhas e dá certo, tá não? Só deslizando. Aí, certo. Graças a Deus. Agora perguntando para a filha, então, mas o senhor tem um preço, né? Para indicar a filha. É por isso que ele está tendo aquele cuidado todo, porque ele sabe Mas tá bem melhor, tá bem. Agora ela tem que dar o exercício novo. Daqui a pouco a irmã Helena já dá para participar de umas 2 maratonas. Eu não posso correr, não. Estou dizendo que eu estava ali. Ele não faz nada. Não, rapaz, quando o nosso problema, o meu da irmã Helena, é perder uns quilinhos, aí a gente fica que é um folga. O negócio é esse. Ontem eu vi o cara, o Lucas do São Paulo, dizendo a dieta dele, rapaz, tá, a janta é pipoca e um iogurte natural. Aí eu disse, rapaz, hoje não tá pipoca. Aí eu mandei a Mazé fazer a pipoca, rapaz, eu não sei o que foi que ela fez, ficou só o vídeo, eu disse, rapaz, nem pipoca tu acerta. Eu só o milho. Eu só o milho É seco. porque o milho não prestava, né, mãe Helena? Porque o milho não é daqueles que faz. Porque esse tempo é muito de fazer. Eu comprei um pacote de milho lá no meu patrão, que eles gostam. Quando ele quer dizer, o milho não papocava também não. É o mesmo que eu fiz ontem, É. com a metade. Pois é, aí eu quis ficar lá e fritar pipoca, não deu muito certo, não. Terminei comendo uma talhada de bolo. Tem que tomar sopa. A minha sopa também, eu gosto de sopa, mas a minha sopa é de costela. Não, costela não. Aquela sopa com verdura ali é só. É Helena, sopa de verdura é quando o cara está internado, né? Tá ligado? Se ficar aquela sopazinha fina, não, tem que ser Mas grossa. não fica fina não, é legume, fica bem. Eu Eu faço. taco logo assim, meio que de molho dentro, deixa eu pegar massa de sal. A dieta se some. Então, o meu regime sempre é aberto. Vamos lá. Contexto histórico, né? A história de como estava na época aquilo ali. A teologia do livro de Levítico liga a ideia de santidade à vida cotidiana. Que é, vamos mostrar como era buscar santidade, buscar ser santo no dia a dia, que é uma obrigação nossa. A gente tem que ser santo só na igreja? Não.
ela vai além do assunto do sacrifício, embora o cerimonial do sacrifício e a obra do sacerdote estejam explicados com grande cuidado, porque era interessante que se buscasse a santidade, mas que se aprendesse o sacrifício, que os sacrifícios são os símbolos do Antigo Testamento que iria se cumprir no Novo, tá certo? O sacrifício era sempre um animal, porque sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. Mas só que o principal animal era o cordeiro, o melhor. O cordeiro. Mas aí quem não tinha ia com cabrito. Aí os pobres, mais pobres, nós vamos ver aqui adiante, que iam com uma rolinha ou um pombo. Ontem já assistimos o filme do Êxodo, né? Muito bom, não tinha ainda assim fixado a assistir. Aí tinha praga da mosca. Tinha, sim. Eu digo, Milton, a praga. Primeiro eu não. Duas que eu não tinha visto, era aquele sangue no rio. E a praga. Não, foi tinha o primeiro. Visto, não. Foi a primeira praga foi do rio. O rio e a da mosca. A primeira praga era do sangue. É do sangue no rio. É tanto que os cientistas vão dizer que quando o rio é transformado em sangue, os profetas lá da Babilônia, os encantadores, conseguiram fazer também. Aí eles vão dizer que como o rio virou sangue, aí tem a das rãs, as rãs morreram tudo, aí vem a mosca por conta que as rãs estavam mortas. Aí mistura tudo, né? Para poder tirar o milagre da situação. Contando essa história. O conceito de santidade oferta não somente o relacionamento que cada um indivíduo tem com Deus, mas também o relacionamento de amor e respeito que cada uma pessoa deve ter com o próximo. Gente, olha, quando você vê uma pessoa que não tem respeito com o irmão, principalmente dentro da igreja, ou seja, onde for com o próximo, ele não tem respeito com Deus. Porque se ele vive uma vida de santidade, de respeito e temor a Deus, ele não prejudica o próximo. Não é fato? Mas quando vê a pessoa que não está nem aí, meu amigo, você já olha que isso aí também não tem nenhum compromisso com Deus. Aliás, ele nem conhece Deus. O código de santidade permeia a obra porque cada indivíduo deve ser puro, pois Deus é puro, e porque a pureza de cada indivíduo é a base da santidade de toda a comunidade do concerto. Então, o crente ele deve buscar o que é a pureza. Nós vamos todos ser puros, não tem como, somos pecadores, somos humanos, mas isso é uma conquista, a santidade é de fé em fé. Se a gente não buscar essa santidade todos os dias, é difícil. Então isso, na época do concerto, naquela comunidade que se chama comunidade do concerto, era justamente para que o povo se consertar. Hoje em dia a gente também tem que aprender isso, que é preciso conserto no meio do povo. Por isso que a igreja hoje é mal vista e o povo confunde a igreja de Cristo com a igreja temporal que a gente vive hoje. Que a igreja de Cristo é a verdadeira igreja. Mas aí é necessário que eu e você, que nós como cristãos, venhamos a buscar a santidade e a pureza de Deus na nossa vida. Por isso que a palavra diz, sede santo, porque eu sou santo. Ninguém pode se achegar a Deus se não tiver santidade. Pela misericórdia de Deus, pelo conhecimento de Deus, que Deus prescruta o nosso coração e conhece o nosso coração, e ele vai ver que uma vez ou outra o Bill, o Oscar, o Fernando, a Daniela, a gente faz coisa que não agrada a ele, mas ele olha no nosso coração e diz, não, aí é ser humano, ele ainda está precisando melhorar mais um pouquinho. Mas quando se olha, duas situações diferentes. O cara é todo bonzinho, mas Deus olha para o coração e diz, aí é só mentira. O obreiro melhor que Jesus tinha era Judas. Não dava trabalho,
era preocupado com o dinheiro, ajudar, mas na hora de meter a faca, ele não pensou duas vezes. Aí nós vemos Pedro, o obreiro cheio de problema. Pedro gostava de confusão, de briga. João e Tiago queriam ser os primeiros na frente de todo mundo, mas quando era o coração quebrantado. Quando dizia, ei, está errado, o cara se quebrava na frente de Deus. Porque Deus busca de nós esse quebrantamento do nosso coração. É Ele olhar para dentro de nós e ver um espírito quebrantado. Porque Ele nunca vai ver de nós, antes de Jesus nos levar, 100%. Não tem como. Vai ter como, 100%. Se eu for ensinar isso dentro da igreja, eu estou mentindo, exigindo que o povo seja santo, se nós não temos condição, irmã Helena, na nossa vida, de ter essa santidade, não temos. Todos nós somos pecadores. Quando Elias foi chamado, ele diz o quê? Senhor, eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo que tem impuros lábios. Então, foi preciso o quê? Tocar no lábio dele. Então nós precisamos desse toque de Deus na nossa vida, porque nós temos os lábios impuros, nós temos a nossa essência no pecado, mas nós temos um Deus que cuida de nós e que está ali com a brasinha, de vez em quando dá uma cutucada com a brasa no nosso lombo. Porque se não for assim, o ensinamento de Jesus, quando ele diz, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. O amar o próximo como a si mesmo. Se eu quero ser bem tratado, eu te trato bem. Se eu quero que tenham atenção comigo, eu tenho atenção contigo. Se eu quero ser servido, primeiro eu preciso te servir. Como é, Luzia, que eu não te sirvo quando tu precisa, aí quando eu preciso eu quero que tu venha me servir. Tem que partir de nós. O problema hoje nas igrejas é que a gente espera que parta dos outros. Espera que primeiro o outro faça. O outro faça. Eu não vou perdoar, que eu não fiz nada, porque ele não me perdoou primeiro. Mas tem que partir de quem? De nós. Mas não a pessoa que me perdoar, a gente se afasta daquela pessoa e pronto. Não é desse jeito. Depois que me perdoa, me perdoa, porque o negócio dele não foi puxar. Não, olha, o pedido de perdão, isso não quer dizer que você tem que andar com ele, morar com ele, ir para cima e para baixo com ele, não. O pedido de perdão é principalmente para Deus perceber o seu coração. Meu irmão, Eu não fiz nada por ele. isso, mas meu irmão, eu não fiz nada com você, mas mesmo assim, me perdoe, me desculpe, eu não tenho nada contra você. Vá viver a sua vida, desafinie. Vai viver sua vida que eu vivo a minha. É. Lá no campo dele lá. Lá, acordado tudo bem. Então, do jeito que está aí. Conforme é indicado no seu nome, Levítico, esse terceiro livro de Moisés salienta a função do sacerdote de Israel, aqueles membros da tribo de Levi que Deus escolheu para servir em seu santuário. Então, Levítico, esse nome está atrelado, como eu disse na primeira aula, à tribo de Levi. Essa tribo foi o quê? Foi a tribo que Deus separou. Quem é o cabeça da tribo de Levi? Como sacerdote? Não. Arão. Então, os filhos de Arão deu seguimento ao sacerdócio. Então, era necessário que eles fossem ensinados como servir, não é verdade? Porque eles serviam de qualquer jeito. Agora, o livro de Levítico vem como um ensinamento, como o sacerdote devia se comportar, porque não era todo mundo, e ainda não é todo mundo que pode entrar no Santíssimo, assim, para operar como sacerdote. Hoje você pode. A Bíblia, aí Pedro disse que nós somos reis e sacerdotes. Aí, maravilha. Mas você pode ser um sacerdote particular para você exercer isso aonde? Na sua casa,
Porque todo pai de família é o sacerdote do seu lar. E tem espaço de entrar no Santo do Santo e conversar direto com Deus. Mas o trabalho religioso dentro da igreja não é todo mundo. A Bíblia vai dizer que Deus escolheu uns para evangelistas, pastores, mestres. Então foi uma escolha de Deus, é um chamado de Deus. E nem todo mundo tem esse chamado. Hoje estão querendo até colocar chamado de mulher pastora. Muitos cristãos, por causa disso, imaginam que Levítico é uma espécie de manual técnico que fornecia orientação aos sacerdotes antigos sobre os detalhes de cerimônia que não são muito observados pelo povo de Deus. Em resultado disso, o livro de Levítico é atualmente a porção menos apreciada do Pentateuco. Dá para pensar que era um manual de ensinamento, até porque eles tinham necessidade de aprender, né? E também é o que mais fala sobre o que eles fazer. De como oferecer o holocausto, aonde derramar o sangue. Nós vamos ver mais na frente as coisas que eram detalhadas impura e as coisas que não eram, os animais que eram considerados impuros e os que não eram, o que podia comer e não podia. Era meio que um manual. Era meio que um manual. Vamos dizer que fosse um manual para o sacerdote, que ele não tinha esse conhecimento. Mas depois o ensinamento viria para poder o povo não podia usar isso como manual. Precisavam aprender. Deus não vai ter isso sempre. Já pensou? Hoje em dia, toda mulher, quando tivesse com seu ciclo menstrual, era considerada imunda. Impura, né? Tá impura, né? É impura. Ela tinha que ficar fora do arraial até passar a regra e oferecer um sacrifício para poder voltar. Ela não podia entrar nem no tabernáculo. Que sacrifício era isso? Ela tinha que levar um cordeiro, uma rolinha, tinha que sacrificar, tinha que derramar o sangue. A rolinha. Essa irmã Helena vai dizer. E Helena não vai fácil, era a rolinha, né? Que é pequenininha. Se tocasse no morto, não podia, ficava imundo. Mas vamos ver tanta coisa aqui que hoje em dia, se fosse cobrar isso da gente, Tanta coisa, né? hoje em dia tem mulher que obriga o cabo a namorar com ela daquele jeito, aí fica imundo os dois. Dá não. Cada dia que toma cuidado. Foi tanto. Como é? Na realidade, porém, sua mensagem era originalmente dirigida a todos os crentes. As suas verdades continuam revestidas de significação primária para o povo de Deus, pois o livro de Levítico constitui a primeira revelação detalhada acerca do vigoroso tema do grande livro, como um todo, a saber, de modo pelo qual Deus restaura a si mesmo os homens perdidos. Gente, olha, nós vamos ver aquela relação de animal que não podia comer, né? Não podia comer o porco, não podia comer o coelho, não podia... Animal que tinha o pé fendido, não podia comer, era imundo. Aí a gente vai ver que isso era um trabalho sanitário. Por que não podia, gente? Porque transmitia doença, tinha médico, tinha como cuidar. Deus, não come porque isso aí vai transmitir doença. Pode comer tatu, mas tatu pode, né, mãe? Eu não posso comer, eu também. Peba. Deixa a irmã Mazé procurando na internet a receita do peba que o Josué trouxe para mim. É bom, viu? Josué trouxe para mim o bicho já morto assim. Eu digo, leva, corta e prepara o peba. A minha mãe faz o peba na pressão que... Aí, viu?
Eu detesto essas coisas. A Mazé disse que como eu nunca fiz isso, aí o Josué foi lá na internet, aqui, vó, a receita do Leva pé. no Josué. leite, leva no leite do coco. Onde foi? Não, ele não pegou não, ele foi pra serra e eu disse, traga alguma coisa pra mim, traga um preado, não traga um rato não. Aí lá ele ficou, meu avô quer um negócio pra levar e eu sei que deu um jeito lá, arranjaram um pé. Eu ter pegado um peixinho que era mais. Leva no leite do coco, é bom demais. É, né? Aí eu tenho que ligar pra mim. A gente foi pro Maranhão, ver o que lá? Leva no leite do Não, coco. aquele outro. Lá na paca, lá no... Paca. E do peba só tira a cabeça e as unhas, o resto corta ele todinho, joga na bota na panela. panela com casca e tudo. Casca e tudo. Casca aí você vai comendo, chega... Mas irmã, mas ela tem que fazer o estudo da internet, porque, rapaz, É a responsabilidade de uma vez eu Você é amiga cheguei, do Google. assim que eu entrei na polícia, eu fui lá na Feira dos Peixes, aí me deram 2 quilos de arraia. Eu cheguei, aí, Mazé, trouxe aí uma arraia. Ah, ela tá? sabe fazer. Ela acho que a Mazé nunca tinha arraia que ela tinha visto, era aquela coisa de sol. Aí eu fui tomar uns quiçu, quando eu voltei, que ela botou, eu digo, meu Deus, o que é isso? Acostumado a comer muqueca de arraia, aquelas coisas. Ela botou na panela, saiu com os ovos, com aquela carne branca. Tinha que desfiar, tinha que temperar. Mas a pobre não sabia, né? Ai, Jesus, não deu pra E mim. quando ela vem coisada, você tem que tirar aquele couro dela, todinho, com água quente e tudo. Dá um Porque trabalho. trabalho. se ela mijar, Aí aí Meu acaba. cunhado, a gente foi pra praia, ele comprou lá hora que os pescadores chegaram. Aí trouxe ela daquele jeito, com aquele mourão. E ainda tive um trabalho danado pra fazer aquela. Mas fiz. Já o meu patrão, quando ele era vivo, ele comprou um aí, jogou com minhas costas. Deu a dona Rosa mercadeira, a dona Rosa, eu não, eu fiz ela todinha. Agora, essa tal de paca aí, que é a mesma. Eu fui comer uma vez, aí Isso que é bem parecido com o tio que chama, isso é parecido, né? parecido. A paca é Lá fraca, aquela bicha grande que parece um rato gigante, que tem muito em Brasília. É a cutia, né, Sei bicho? lá como é o nome daquilo. Eu sei que aquilo ali fizeram tanta hora, me deram a carne, mas ficaram contando umas histórias. Isso é a paca, É. é a paca É. mesmo, é. Que na hora de É comer, a paca. eu não consegui comer não, porque pra mim a bicha tava caminhando dentro do... É a paca mesmo. A paca, isso é a paca. Aquele passarinho que a mãe gosta de comer. Passarinho. Não, que o pessoal mata bem sequinho. Ou é passarinho que Eu chama. quero deixar aqui. O que comer aqui você come? Sabe o que? Eu como. Passarinho. Ah, A voante, menino. A voante. A voante é quem que não come, não? É. Mesma coisa. É que ela come até carne de macaco. Ó, Macaco, agora macaco eu não lá quero. na floricultura, né, eu bati até a foto, peguei um tejo, peguei um tejozinho desse tamanho, bati a foto dele e soltei. E esse tejo crescer aí vai dar um... Quando eu voltei agora, eu demorei lá, os caras já tinham comido o tejo. Tejo é bom. Como ele olha pra gente, bota aquela língua pra fora assim, ó. Deixa o bichinho pra lá. Deixa o bichinho não. O livro de Levítico constitui a primeira revelação de Deus para o povo, tá certo? Tanto a atividade redentora de Deus como a resposta da apropriação que se espera da parte do homem são sumariadas no versículo-chave. Ser-me-ei santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos do povo, para serem meu. Olha aí como Deus queria. Deus sempre quer um povo separado. Deus sempre quer um povo santo, caminhando no seu temor, porque o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Quem tem temor de Deus é sábio. É sábio por quê? Porque não vai fazer besteira. Eu tenho muito medo. Isso a mim sempre fala isso. É faz parte da vida. Todo dia ela fala. Faz que nem os católicos, eu só tenho medo é dos castigos de Deus. O resto, eu faço tudo. Você fala, cara. Características e temas. Nenhum outro livro no Antigo Testamento representa um desafio maior ao leitor moderno do que o Levítico.
sendo necessário um pouco de imaginação para visualizar o quadro das cerimônias, dos rituais, que formam a maior parte do livro. Contudo, é importante procurar compreender os rituais de Levítico por duas razões. Presta atenção. Primeiro, porque os rituais conservam a expressão e ensinam as ideias e os valores mais caros de uma sociedade. Gente, não só para servir, era necessário entender para se viver em sociedade. Como eu disse para vocês, olha, naquela época cada tribo vivia do jeito que o chefão da tribo dizia. Na tribo do Fernando, o que era pecado na tribo do Fernando era errado, podia não ser na do meu. Podia não ser na minha, e o que era na minha podia não ser. Quando Deus joga aqui o livro, ó, é assim. Tem que ter o sacrifício, tem que ter isso, tem que ser separado, tem que ser um povo santo, não se envolver com o ímpio. Olha, você vai ver o Antigo Testamento, emenda com o Novo, todo o tempo Deus dizer, não se envolva com o ímpio. Mas aí, o povo sempre foi buscar o quê? Relação com o ímpio. Vai casar com gente que é fora da igreja, vai procurar culto com gente que é fora da igreja. Muita gente com gente dentro da igreja que não é igreja, porque tem gente dentro da igreja que não é igreja e não é cristão. Dá o que tem, né? Ele vai dizer, ó, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Nem todo mundo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Porque ó, observando e aprendendo o Levítico de como servir a Deus, ó, Deus está dizendo, ó, está aqui. Se não for desse jeito, não me agrada. Vocês viram que desde o começo, quando Deus separa esse povo, ele sempre quer um povo diferente. Deus destrói o mundo estava todo em pecado, separa Noé e a família dele. Faz uma arca, Noé, um barco, vou matar todo mundo aí, não vai ficar ninguém. Quando Noé e a família saem da arca com as suas esposas, eles começam a crescer e multiplicar, constituir família. Só que mais na frente, entra o pecado. Viu, irmã? Noé tomou as cachaças, esqueci. Comemorar, né? A história ele foi comemorar quando a arca. Aí foi dormir. Desceu e. Aí pegaram ele nu dentro da barraca e deu um problema danado. Foi. Eu não vou entrar nesse detalhe, não. Que eu ensinando isso com os cabas com a cabeça jamais preparada, ainda deu confusão. E aqui. Ah, mas tem essa história mesmo, né? Ele se embriagou de vinho. Não, ele se embriagou. Agora, o fundamento da história, ele tinha 3 filhos. 3. Quem era? Os 3 filhos. Sem, Cão e Jafé. Os 3 filhos de Noé. Só que no dia que encontraram Noé bêbado, aí disse que o filho mais velho, quando viu, chamou os outros, cobriu o pai, e quando o pai tornou do porre, que soube do que tinha acontecido com ele, o pai se levanta e amaldiçoa Canaã. A turma lê isso aí e passa por cima desse detalhe. Aí a turma acha que Canaã é Cã. Não é. Canaã é o filho de Cã. Aí quer dizer, o que é que esse menino estava fazendo na barraca do avô dele? Porque era o povo que tomava banho junto, não tinha problema de um ver o outro nu. Mas esse menino foi pego fazendo alguma coisa que não devia. Por isso foi amaldiçoado. Mas vamos entrar nesse detalhe não. Isso aí mais na frente aí conversa. Então, ele podia ter amaldiçoado qualquer um dos 3 filhos, mas ele amaldiçoou quem? O neto. Então o neto estava lá, né? E foi o neto que fez a presepada, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso livro.
Analisando as cerimônias descritas em Levítico, podemos descobrir o que era mais importante aos israelitas do Antigo Testamento. Em segundo lugar, as mesmas ideias aqui presentes são fundamentais para os escritores do Novo Testamento, em especial os conceitos de pecado, sacrifício, expiação, encontrados no Levítico, são usados no Novo Testamento para interpretar a morte de Cristo. Vira aí? O que era ensinado no Antigo vai ser usado no Novo para interpretar a morte do Cordeiro. Quem é o Cordeiro Pascal? Cristo. Se eles não tivessem conhecimento disso, nem da profecia, como era que eles iam atrelar isso ao Cristo, como Cordeiro Pascal? Nunca. Então a gente precisa conhecer, porque quando a gente deixa de estudar e ler o Levítico, nós não vamos entender muito bem o Novo. Não vamos cair nessa conversa de alguns pastores que dizem, não, a partir de hoje pode anular o Antigo Testamento. Não pode nunca. Os 10 mandamentos ainda estão de pé, e são os mesmos. Não mudou nada. É igual o soldado, quando vem cá, eu digo, olha, soldado, eu estou aposentado, mas a cadeia que eu dava em você antes, eu dou hoje. O regulamento é o mesmo e eu continuo sendo seu comandante. Então, não é com gatice, não. Gente, Deus me deu um livramento, uma bênção ontem. Vou contar para vocês. Fui deixar a irmã Mazé lá na mãe dela. E eu só saio, você já viu, as minhas calças sempre tem bolso do lado, bermuda do lado. Mas como estava chovendo, eu vesti só um calçãozinho. Aí peguei a minha carteira, botei dentro do saco, enrolei e botei no bolso. Fui deixar a Mazé. Quando eu voltei pela perimetral, fui chegar ali perto de casa para abastecer a moto, perdi o documento tudo. Aí eu digo, não abasteça não, perdi minha carteira. Rapaz, eu já saí desesperado. Aí eu voltei até o Jota, para vir pela perimetral todinha, mesmo caminho, vim o mesmo caminho todinho, nada. Rapaz, eu vinha tão triste, sei que o inimigo é sujo. Sabe o que pode acontecer hoje para tirar o dedo do sol. Cheguei em casa, rapaz, triste, aí pedi o Ed para ver. Minha preocupação era o quê? Porque lá tinha todo o meu documento, né? E os cartões de crédito. Documento da moto, habilitação, tudo. Mas o pior de tudo é a carteira da polícia, cara. Porque a carteira da polícia, se eu não tivesse encontrado, eu ia fazer o BO, mas para tirar outra, eu ia ter que responder o inquérito policial. Eu ia ter que responder até provar que eu tinha perdido mesmo. Aí o Érico olhou lá e tudo, eu querendo baixar aquela carteira no celular, que eu não sei baixar. Aí ele fazendo lá, o telefone tocou. Quando o telefone toca, que eu não vejo o nome de vocês nem o retrato, eu não atendo. Eu só atendo que eu conheço. Aí quando tocou, eu digo, rapaz, será que não era alguém? Aí passou, quando depois tocou a minha irmã. Aí quando a minha irmã falou, tem 2 policiais aqui, fala aqui com ele, vai estar com o documento dele. Aí o soldado falou comigo. Aí ele disse, meu chefe, tal, e como é que é? Eu digo, rapaz, eu perdi hoje de manhã. Ele disse, nós encontramos. Eu digo, ele disse, o senhor está onde? Eu digo, rapaz, eu moro aqui perto da academia de polícia. Ele disse, fica longe, não posso passar para aí não. Eu digo, deixa aí na minha irmã. Aí já não podia, porque eles tinham como entrado em contato, aí já tinham feito uma ocorrência. Rapaz, foi um bolo danado, porque liga para o supervisor da capital para saber o que é que faz, liga para não sei para onde. Eu digo, aí dá um nó danado. Até que ligaram para um subtenente que autorizou ele vir entregar aqui no posto Carioca. Sair da rota dele lá, né? Aí eu fui buscar, cheguei lá, o soldado se apertava, meu chefe, senhor, desculpa aí, a gente não ia nem ligar, mas aí não tinha como saber seu endereço. Aí depois que eu liguei, foi preciso fazer a ocorrência. Eu digo, não, isso aí eu sei, que quando eu me aposentei, eu trabalhava lá também, eu sei como é que funciona. Aí eles ligaram para um lado para o outro,
e me entregaram. Só muita alegria. Meia hora depois eu estava com a carteira na mão. Porque ia ser, eu tinha que ir para banco cancelar, eu ia ficar sem nada. Mas Deus. Mas sabe o que foi? Quando eu cheguei em casa, ainda cheguei assim com o pavio curto, que meu pavio é mais curto que lamparina. Aí eu disse, Pai, Deus está no comando, é isso que eu estou dizendo todo dia. Então eu tinha que passar por isso, vou aquietar meu coração e Deus vai resolver isso aí, vai dar um jeito de tirar isso mais ligeiro. Se for da vontade dele, alguém vai encontrar e vai ligar. Aí me aquietei, eu digo, vou estudar, vou preparar a palavra. Aí por meia hora ligaram, né? Se eu tivesse me estressado total, aí tinha dado errado. Mas graças a Deus, aí eu chego lá, a minha cunhada diz, eita bicho de sorte, que sorte, pelo amor de Deus. O crente não tem sorte não, o crente tem Deus, né? O crente lá tem sorte. Para nós, porém, os mínimos detalhes do texto precisam ser tomados em consideração para compreendermos tais assuntos. E uma leitura perspicaz por entre as linhas, às vezes, se faz necessário. Olha, gente, se não tiver uma sala de aula, para quem não tem costume de ler a Bíblia e vai ler Levítico, ele quer desistir logo do Antigo Testamento, não é? Aí, ó, mata um carneiro, mata um bode. O significado do bode tem um, o carneiro tem outro, da rolinha tem outro. É mesmo. Então, é preciso que tenha alguém que ensine. Você não vai entender. E quando o cara era liso total, levava só farinha. É o sacrifício da farinha. Da farinha. Farinha torrada, queimada com azeite. Não podia ser só farinha, não. E hoje farinha está bem carinho, tá vendo? Aí, ó, torradinha. Mas é melhor do que um carneiro. O quilo de carneiro está 38. Mas é bom. É bom, é a melhor carne que eu acho. A Rofre foi fazer, sabe, uma coisa? Ela tinha feito, né, carne de carneiro, aí tinha sobrado. Ela fez macarrão e colocou carne de carneiro. Pois tu acredita que se eu sair para comer fora, a primeira coisa que eu pergunto é se tem carneiro. Eu não tô comendo, Ela não não gosto. gosta, também faz, ela bota Eu tô com queijo, eu não gosto. Mas eu faço. Eu não gosto muito, mas eu gosto. Bom demais, não é não? Eu tô aprendendo a gostar. Gente, eu fui criado com carne de carneiro e leite de cabra. A farofinha, né? Não, tem que ser acompanhado de cuscuz molhado. Agora, Dona Helena, a minha sacou, disse que é carne de carneiro, porque a gente foi sair, comer uma carne de carneiro, eu não, ele, como ela não faz mal, porque é quente, que teu irmão tinha dito que a carne de carneiro é a melhor que tem o bode. Eu nunca vi dizer que Não, o carneiro é o melhor que tem, porque ele é cuidado. Se ele não for cuidado, o bode come tudo que é porcaria. Pois é, e aí tua mãe dizendo que a carne de carneiro. A carne do bode ela é mais escura. Ela é mais escura e é mais dura. Carne do E bode. até o teu tio come, né? O bode se E prefere. ainda mais que, biblicamente, os bodes vão para o inferno. A Bíblia diz que Jesus vai separar as ovelhas dos bodes. São parecidos, mas não iguais. Olha, a ovelha é a comparação mais importante que tem na Bíblia. Que a ovelha é um animal lesado. Onde uma vai, as outras acompanham. Se um cair no buraco, cai tudinho. Ela precisa do pastor para cuidar, para tirar os carrapichos, para mudar remédio nas feridas. A ovelha, ela é necessária que tenha um pastor do lado. O pastor está parecido com uma ovelha, né? Bem tá entendendo? Aí a ovelha, ela é um animal carente. Tem que ser alimentada pelo pastor. O bode não. Ó, tu botar a ovelha aqui, se a líder não sair, ela não sai. O bode, tu tem que botar uma canga no pescoço dele de madeira, porque ele foge, vai roubar no quintal do vizinho. Passar a cerca. O bode sobe em árvore. E rouba.
e rouba. Por isso que os bodes têm que ser separados das ovelhas. As igrejas tem bode e ovelha. E Jesus é que vai separar. Está entendendo? Bem, então tem que ser lido, entendido. Levítico, ele é a parte da aliança no Sinai. As ideias expressam toda a aliança sinática, inclusive a graça soberana de Deus em escolher Israel e as suas exigências morais. São aqui pressupostos alguns temas, são especialmente proeminentes do Levítico. No Sinai, por quê? Porque foi ali no deserto do Sinai, no pé do monte, onde o pastor Washington foi e sujou o monte Sinai. Que sujar. Cara, o cara cobrou $15 para eu ir no banheiro, eu digo, assim, aqui no pé do monte. Está entendendo? Primeiro, Deus está presente em seu povo. Segundo, porque Deus é santo. O seu povo também deve ser santo. Uma vez que o homem é pecador, ele não pode habitar com Deus santo. Entenderam aí o seguinte? Mas vocês precisam viver assim, você precisa chegar até a mim assim, buscando a santidade, porque se Deus é santo, você tem que buscar a santidade, porque ninguém pode se aproximar de Deus de qualquer maneira. Quando você vê estudar a Bíblia, primeiro coisa que Moisés tira o chinelo, aqui é santo, não pisa de qualquer jeito. Então a gente não pode chegar diante do Senhor de qualquer maneira, tá certo? O contato entre o pecador e a santidade divina pode resultar em morte. Daí ser da máxima importância a expiação pelo pecado, através da oferta de sacrifício. Esse sistema pode ser descrito como se segue. Nós vamos ver aqui, ó. Gente, o cara estando em pecado, ele tinha que fazer uma oferta pelo pecado dele, ou ele era morto. Ninguém podia ir diante de Deus com esse pecado. Aí é por isso que nós vamos ver aqui mais na frente, todo ano, o sacerdote, ele ia diante de Deus pedir perdão pela nação. Como era que ele fazia? Pegava 2 animais, um para sacrifício. Vocês já viram esse ditado, o povo dizer? Rapaz, fulano agora é o bode expiatório. Já ouviu? Rapaz, a Daniela foi usada como bode expiatório. Nunca viu isso, não? Não, eu não. Tu foi responsável pelas coisas dos outros. Aí tu te acusaram, te botaram para responder um erro que foi do outro. Hoje aqui no nosso meio chama bode expiatório. Mas ninguém entende por que era. Porque realmente era um bode expiatório. O sacerdote pegava o bode, levava para o meio da nação, e ali o sacerdote impunha as mãos e transferia todo o pecado da nação para o bode. O bode, a partir daquele momento, assumia todo o pecado de Israel. E esse bode era levado para o deserto, solto lá para ele nunca mais voltar. Ele levava o pecado do povo. Então era o bode expiatório. Aí aqui quando chama alguém de bode expiatório é porque tu está levando a culpa que era para ser dela. Tu está sendo responsabilizado pelo erro do outro. Então a gente usa muito, rapaz, eu fui feito foi de bode expiatório. Porque eu me errei, eu fui feito aqui de bode expiatório. No final peguei a pancada. Então era necessário, por quê? Porque senão Deus não vinha até a nação que ele escolheu, porque a nação estava em pecado. Então alguém, Daniel, tem que pagar o preço, tá certo? Vamos merendar, eu nem trouxe café hoje, tem café em cima, eu trouxe um pouco. Tem café. Amém? Vamos dar uma paradinha para merenda? Glória a Deus.